Jimmy é um garoto bom, mas será mesmo? E tem que aturar o pai e a mãe a vir, ou eles que têm que aguentar o time? Porque dessa vez vamos ver eles sendo julgados se é ou não perigoso demais. Oi, gente, nada mais. Antes de ver eu narrando o quanto o time sofre e se lasca nesse episódio, assim como tantos os outros, se inscreva no canal e já deixe seu like, pois tem vários vídeos desse estilo. Então, pra quem nunca viu Padrinhos Mágicos, é sobre Timmy, que ele é uma criança que realmente os pais não dão muita atenção, tem uma babá e vive importunando ele, e por isso ele acaba ganhando padrinhos mágicos que realizam vários desejos que ele quer. Porque dessa vez, na 8ª temporada, episódio 3, ele acaba fazendo um número gigantesco de pedidos que chega a 1 milhão. Ele faz isso como uma meta, chega a pedir bola de beisebol gigante, um torresmo grande, um urso russo de circo, várias outras coisas só pra poder chegar onde nenhum afilhado conseguiu nessa vida. E nessa hora que chega o Jorge, que é uma fada general lá do mundo deles, e descobre isso e quer fazer uma festa, acha muito interessante. Então estão eles lá naquele reino, e até tem uma passeata com um carro alegóricos mostrando alguns pedidos que são feitos. Em todos eles só tem catástrofe, seja incêndio, terremoto, nuclear, tudo e mais um pouco. Te lembra quando não queria ir à escola e pediu que James Dale pegasse fogo? Porque convenhamos, pra quem assiste esse desenho sabe muito bem que eles sempre se metem em rascada e os padrinhos têm que ajudar. Acho muito estranho que só tenha isso ali mostrado. Acha algo bem interessante. E o Jorge acha isso maravilhoso. Só que ele não imaginava que quando isso estivesse rolando, estaria um conselho analisando tudo o que o time fez nesse tempo, tudo que aconteceu com o Cosmo e com a Wanda, e assim ele acaba preso. Se fosse olhar aqui no Brasil e ele tivesse 18 anos, poderia ser sim, continuaria ali por ser considerado muito perigoso para a sociedade. É um dos motivos de que você não pode responder em liberdade antes de ter audiência. Só que a gente sabe que ele tem 10 anos, então não ia ser nem apreendido, muito menos ir pra cadeia. Vai ficar nessa minúscula cela, sem janelas até o julgamento. E estamos aqui num mundo de padrinhos mágicos. Logo, no mesmo dia, ele vai a julgamento, não tem nem tempo pra olhar o que vai acontecer, o que ele pode responder. Relaxem, dá tempo de se prepararem. Quem vai ser o seu advogado, ele não tem nem o que fazer, porque escolheram pra ele um defensor. E quem é? Simplesmente Cosmo, um dos caras mais mal-olhados que tem. Advogado de Timmy Turner será Cosmo! 3 fora! Pra ele, praticamente todo mundo já estaria ferrado, condenado. E assim, claro, como réu, ele tem direito. E por qual coisa que está tendo o processo. E por tudo que aconteceu, como eu falei, desastres, incêndio na cidade, coisas que provocaram. Seu histórico de pedidos perigosos faz de você o pior afilhado. Às vezes até fatalidade com os humanos. Algo que sim é um delito aqui pro Brasil, pro Código Penal. E por isso, provavelmente, estaríamos aqui no Código de Processo Penal, e por isso ele tem o direito de ter um defensor. E do outro lado está nada mais nada menos do que o Fop, que é o antifada do Puff, que é um dos pedidos do time, como um filhinho do casal de padrinhos mágicos. Eu sou advogado de acusação. Esse cara vai fazer de tudo pro menino ser condenado. Procura de várias coisas pra isso, ao ponto de ele nem com provas pegar as provas do próprio Cosmo, que achou que estavam ali pra provar que ele era perigoso e não pra ajudar a defendê-lo. O que vou fazer agora com todas essas provas contra tu? Só pra ter noção do que ele ajudou o inimigo. Então aqui estamos numa enrascada. Começa a parte do Ministério Público que está assim na ordem correta, porque eles que iniciam, depois vai a defesa rebater. E ele acaba falando algumas provas e mais mostrando, tendo vídeos. A primeira delas, o aquecimento global, é culpa do time, porque
porque no momento que ele estava muito frio, neve, ele pediu calor. Eu quero mais calor! E isso não foi cancelado ao ponto de que as geleiras derreteram. Ele é o cara que está deixando o nosso mundo mais quente por conta desse menino de 10 anos. O pedido não só derreteu as calotas polares, como descongelou o Luizão. Isso já é ruim o suficiente, mas em um outro instante, lá está o protagonista pedindo uma chuva de cães raivosos. Foi prontamente atendido por Cosmo e Wanda, e a cidade praticamente inteira foi atacada por esses benditos. Porque eles não estavam pra brincadeira, eles estavam muito bravos. E se tiver ferimento, até algo fatal, sim, a pessoa responsável por isso, que está na guarda daqueles seres, sabemos que o time é uma criança, mas seremos como se ele fosse um adulto. Ele ia se responsabilizar por tudo que aconteceu. Como foi ele que pediu? É como se tudo aquilo tivesse nas mãos dele, todos aqueles cães. E foi assim que o FUP começou, já falando várias coisas que mudaram a cidade, que foram realmente muito perigosos. E por isso que a Wanda resolveu tomar a frente, talvez como uma assistente do Cosmo, e dizer que tem uma testemunha, que é o Queixo Rubro, o Queixão, super-herói. Ela perguntou, o time fez bem a você? Ajuda a proteger a cidade? Ele só responde que sim. Ele sempre me ajuda a salvar Cincinnati dos vilões. FOP foi lá pra dizer o seguinte: apesar disso, tem também fatos de que esse menino transformar a sua namorada numa vilã que não está mais nem aí pra você, de soltar o seu arqui-inimigo em alguns momentos. E o Queixo Rubro, lembrando disso, acabou chorando, ficando muito triste. Aquela testemunha foi pro ralo e temos um Mark, que é um marciano, e ele só diz: o time é maneiro, é maravilhoso. Lá veio de novo o promotor pra rebater. Você é do planeta tal. Vocês falam tudo ao contrário. Diz que é maneiro, quer dizer que a pessoa é chata, desconsiderada pra provar alguma coisa a favor do réu. E o terceiro foi um vilão, que eu não entendi de nada, porque eles colocaram, porque esse cara foi criado pelo time. Ele está até agora exterminando muitos planetas. O que isso traz de bom pro réu? É muito perigoso, que pode trazer seres piores que esse vilão. Totalmente errado. E assim, pra mim já estava mais do que acabado se o bebezinho não falasse sobre a família, que todo mundo tá feliz. Os conselheiros ficaram emocionados com isso, considerar o réu como inocente. Porém, o FUP não quer perder de jeito nenhum. Diz assim: o time fez nada mais nada menos do que um pedido secreto, e a gente sabe que isso é proibido pelo mundo das fadas. Ninguém mais envelhecesse da cidade dele e ele, pra que as suas fadas nunca deixassem de ficar do lado dele. E quanto tempo faz isso? 50 anos. Esse cara, 10 de idade, faz muito tempo, muitas temporadas. E isso foi o suficiente pra eles condenar, muito mais do que ele ter incendiado a cidade várias vezes, casa do furacão, um vilão enorme que destruiu vários planetas. Nada disso foi considerado mais perigoso do que continuar querendo ser criança. Você, Tim Turner, sem dúvida é o pior afilhado da história. E é por isso que a condenação dele foi ao esquecimento. As fadas não vão lembrar mais do time, todos os seus pedidos vão ser cancelados. Então assim sabemos, quando ele voltou, estava idoso. Isso foi do nada, ninguém entendeu. Rapidamente ele lembrou que ele tinha fadas ao conversar com seu professor. E eles foram direto pro mundo das fadas. Chegaram na casa dos seus 6 padrinhos mágicos. Por causa disso, eles iam lá naquele outro mundo sem cor pegar aquele serzinho. Quando eles conseguiram ter de volta, o conselho chegou e eles pediram, foi como se fosse um recurso para eles, para que fossem julgados de novo. Foi aceito. E o próprio FOP ficou a favor do réu, porque não queria continuar naquele mundo cinza, já que ele também era um dos pedidos do time. E por isso, só foi o time dizer o seguinte: esse pedido secreto não tem nada de perigoso. O único motivo que me fez querer continuar a ser criança é para não ficar longe deles, porque eles são considerados a minha família. Jogadores, sendo muito emotivos, aceitaram isso, gostaram bastante, ao ponto de negar tudo que ele fez de perigoso. Portanto,
Derrubamos nossa decisão anterior. Continuou com os Padrinhos Mágicos, porque temos mais episódios e mais temporadas. Não poderíamos ficar sem esses dois. E foi isso que aconteceu nesse julgamento. Foi resolvido fácil. E é isso que eu tinha que dizer. Se vocês têm mais episódios que querem que eu comente Padrinhos Mágicos, algum outro julgamento, outro desenho, olhem aqui pra mim nos comentários. Muito obrigada pra quem chegou até aqui. Beijos.